Finalmente, a coisa está começando a complicar para o tal diretor-geral da PRF. Ele agora virou réu por improbidade administrativa porque pediu votos para Bolsonaro. É capaz de ter bolsonarista dizendo que não tem problema, que isso não é errado, que isso não é crime. O cara ocupar um posto de direção de uma polícia, seja ela rodoviária federal, seja ela a Polícia Federal ou Polícia Civil, PM, Polícia Militar, seja lá qual polícia for, e através desse cargo fazer campanha dentro da corporação e usando os poderes que ele tem como diretor-geral. Vai ter gente dizendo que não é errado, que está tudo normal, que isso acontece. Acontecer, acontece. Agora, dizer que não é crime, aí é sacanagem. É crime, é improbidade administrativa e a coisa começa a complicar para o diretor-geral da PRF. A casa dele começou a cair e nós esperamos que ele seja punido, porque você não pode usar a sua função pública para fazer campanha política. E esse rapaz fez de forma descarada, usou a corporação de uma forma que a gente nunca tinha visto para fazer campanha para Bolsonaro, inclusive usando a PRF para tentar impedir que eleitores de Lula chegassem aos seus locais de votação. Não vamos esquecer, hein, gente? Nós não vamos esquecer disso. Eu não vou esquecer. E você também não pode esquecer que a PRF fez barricada, fez blitz para tentar impedir que os ônibus com eleitores do Lula passassem. Uma tentativa desesperada de evitar que o voto chegasse na urna. E o voto especificamente em Lula. Não conseguiram, quebraram a cara, mas poderiam ter conseguido. A votação poderia ter sido menor para Lula e Lula poderia ter perdido a eleição por causa da atuação criminosa de um diretor-geral da PRF e com vários dos seus colegas ali de corporação sendo coniventes. Poderia ter dado certo a estratégia golpista deles no dia da eleição. Não deu. Mas foi mais sorte nossa, foi mais a força de Lula, que é muito grande, do que propriamente a falta de tentativa deles de melar essa eleição, porque eles fizeram de tudo, tentaram de tudo, mesmo assim não conseguiram. Foi a força do povo sendo demonstrada de forma cabal nesse país no último dia 30 de outubro. Mas eles tentaram, gente, e nós não podemos esquecer. Tá aqui, ó, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, virou réu por improbidade administrativa após fazer campanha e pedir votos para o presidente Jair Bolsonaro nas eleições. Essa decisão é do juiz da 8ª Vara Federal do Rio, José Arthur Diniz Borges, a pedido do Ministério Público Federal do Rio. O MPF já havia pedido o afastamento do bolsonarista por 90 dias, além da condenação de Silvinei por improbidade administrativa. E olha, afastamento é pouco para esse rapaz. Ele deve perder o cargo público. Esta é a primeira punição que deve acontecer. Ele não pode mais continuar como policial rodoviário federal. Ele deve ser expulso da corporação. Só ser afastado não vai resolver. Essa punição aí é muito branda. Sendo condenado, ele precisa perder o posto, perder o cargo de policial rodoviário federal. É o mínimo, né? Usou a função para cometer crime, não pode continuar como um policial, não pode continuar, pior ainda, como diretor-geral. Além de fazer parte da corporação, hoje ele chefia, não pode continuar. Mas eles são daquele jeito que a gente já conhece, todo bolsonarista é covarde. Quando a coisa apertou, ele logo saiu de férias. No momento que nós estamos aqui falando, ele está de férias. Ele não está ali no dia a dia da Polícia Rodoviária Federal, porque, ó, deu uma escapada, aproveitou que a coisa complicou para ele, que o negócio fedeu, tirou férias
e deu uma escapadinha. Não sabemos nem onde é que esse cidadão está no momento. Espero que não tenha fugido do país, né? Assim espero. O MPF argumentou que Silvinei fez uso indevido do cargo e lista situações durante a campanha eleitoral em que, no entendimento dos procuradores, o diretor pediu votos irregularmente para Bolsonaro. Tem até o print dele pedindo voto no próprio dia da eleição, no segundo turno, o cara postando na rede social dele, pedindo voto para o Bolsonaro. Sendo que alguém que faz parte de uma corporação e chefia essa corporação deveria se resguardar. E aí eu estou falando em relação a qualquer político, não era para pedir voto para ninguém, nem que fosse para o Lula, não era para pedir voto, estava errado. Se aparecesse o diretor-geral da PRF pedindo voto para o Lula, estava errado também, tem que se resguardar. Você chefia uma polícia. Como é que você pode ficar fazendo campanha de forma descarada para qualquer candidato que seja? Não deve vir a público falar qual é o seu candidato. Deve ter uma certa discrição. O cargo pede isso. É o mesmo que a gente cobra de representantes de outras polícias, comandantes de polícia militar, diretor-geral da Polícia Federal, comandante do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. Essas pessoas devem ter uma certa cautela na hora de falar em quem elas vão votar. Não devem vir a público fazer campanha. E no caso de quem está apoiando aquele que está no poder, é ainda pior porque tem até um conflito de interesses. O Silvinei chegou nesse posto porque é amigo dos filhos do Bolsonaro. Já é óbvio que ele votaria no Bolsonaro. Mas ele não se contenta em ser bolsonarista, ele precisou fazer campanha usando o cargo. E aí que ele se complicou, porque isso é crime e ele vai ser punido por isso. Não vai ter como fugir. Na decisão, o magistrado afirmou que Silvinei Vasquez está de férias, como eu falei, né, até o dia 6 de dezembro, e quer ouvir a manifestação dele antes de decidir sobre o pedido de afastamento do cargo. Ou seja, só vai ter essa decisão em relação ao afastamento do Silvinei Vasquez depois que ele voltar dessas férias que ele convenientemente tirou assim que começou a confusão envolvendo seu nome, desde o dia em que aconteceu o segundo turno das eleições. Aqui o texto, a decisão do juiz, determina a expedição de mandado de citação da parte ré para o oferecimento de defesa no prazo de 30 dias, nos termos, aí o artigo da lei, após voltem-me conclusos, inclusive, para apreciação da medida cautelar requerida. Ou seja, só vai ter decisão sobre afastamento depois que ele voltar dessas férias e prestar depoimento. E, por enquanto, ele já é considerado réu por improbidade administrativa, porque fez campanha para Bolsonaro usando o posto, usando o cargo, o que é gravíssimo, desrespeita as leis, é crime e agora vai encarar a justiça. Só que só vou ficar satisfeito quando este Silvinei Vasquez perder o cargo de policial rodoviário federal. Sinceramente, vai ser uma grande decepção com a justiça se esse cara continuar na corporação. É inadmissível que este senhor, este cidadão, continue como policial rodoviário federal depois do que ele fez. Lembrando que a ficha dele já é bem corrida, já é bem cumprida. Ele já respondeu o processo, responde até hoje por agredir um frentista. Ou seja, não é novidade esse cara ter problema com a justiça. Já deveria ter perdido o cargo ali. Isso faz tempo, gente. Logo, logo vai prescrever esse crime em relação à agressão que ele cometeu com um frentista. Já tem bastante tempo e até hoje ele nunca foi punido. Se agora, depois do que ele fez nessa eleição, fazendo campanha usando o cargo, impedindo eleitores do Lula de votar, depois sendo conivente com atos golpistas, tem esse detalhe também. A mesma PRF que fez blitz para não deixar que o eleitor do Lula chegasse ao local de votação é a PRF que deixou correr solto manifestações golpistas em todo o Brasil. Se a PRF tivesse agido no dia seguinte à eleição
desobstruindo as estradas, esse movimento teria perdido força já ali na primeira semana pós-eleição. Mas não foi o que aconteceu. O PRF só estava ativa para tentar impedir eleitor do Lula de votar. Agora, para cumprir a lei e evitar que golpista feche estrada, para isso a PRF não servia. Ninguém viu a PRF no dia seguinte à eleição desobstruindo, liberando estradas. Ficaram só deixando acontecer, sem interferir e desrespeitando ordens judiciais, porque existia a ordem da justiça para liberar as pistas e a PRF não fez nada. Por quê? O seu diretor-geral estava ali para evitar que qualquer coisa acontecesse contra os golpistas. É a coisa invertida, é o mundo invertido. Parece que nós estamos vivendo num mundo de ponta cabeça. Esse é o Brasil depois de 4 anos de Bolsonaro no poder. As coisas se inverteram, os valores estão corrompidos. E isso somente em 4 anos. Imagina se esse homem tivesse sido reeleito. No que o Brasil se transformaria? É por isso que a gente tem todo dia que agradecer pela vitória de Lula, que foi maravilhosa, foi espetacular. O povo venceu, apesar de tudo. Não canso de repetir. O povo venceu contra tudo e contra todos.